Bom dia, Marcos. Bom dia, espectadores. É um prazer enorme estar aqui novamente. E vamos conversar um pouquinho sobre a hipertensão arterial. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre a pressão arterial. A hipertensão arterial é a doença das artérias, quando tem essa pressão persistentemente elevada. Já o que é pressão arterial? Vamos ter que lembrar como é que funciona o nosso sistema circulatório. Nós temos o órgão que é central nesse sistema circulatório, que é o coração. O coração, ele contrai, ele bate, ele bombeia sangue para dentro das artérias. Esse bombeamento gera uma pressão, que é a pressão arterial máxima, que é a pressão arterial sistólica, que é aquele primeiro valor que a gente mede. Quando o coração entra em relaxamento, o sangue ele tem que continuar circulando para chegar aos órgãos. Essa pressão de circulação do sangue nas artérias para chegar aos órgãos, quando o coração está relaxando, a gente chama de pressão arterial mínima ou diastólica. Então nós temos duas pressões, uma quando o coração contrai e outra quando o coração está relaxado, mas o sangue continua a circular nas nossas artérias. Então a pressão arterial, portanto, é uma coisa fisiológica, ela é natural, ela precisa existir para que o sangue circule. Eu sempre faço uma analogia com a torneira da nossa que pega a água da rua com a caixa d'água. Se a pressão estiver baixa na torneira, não consegue encher a caixa d'água. A mesma coisa em relação aos nossos órgãos. Se tem uma pressão muito baixa, vai ocorrer um prejuízo para a irrigação dos órgãos, inclusive o cérebro também. É por isso que é comum ter tontura, ter escurecimento de vista quando a pressão está muito baixa. E se a pressão está muito alta, vai prejudicar o encanamento da casa. No caso, as artérias do nosso corpo, quando a gente fala em hipertensão arterial. Os órgãos que são mais acometidos com essa hipertensão arterial, ou seja, com a pressão arterial persistentemente elevada, são os rins, o nosso coração e o nosso cérebro. Os rins, para você ter uma ideia, a segunda principal causa de insuficiência renal crônica, que levando à hemodiálise, é a hipertensão arterial sistêmica, que não dá nenhum sintoma. A hipertensão, ela vai lesionando os rins no decorrer de anos sem causar uma dor sequer, tá? A pessoa confunde muito a doença renal com o cálculo renal. O cálculo, que é a pedra nos rins, pode levar ao aparecimento de cólica, uma dor forte na região lombar que irradia para a genitália, mas a hipertensão arterial não, ela causa lesão nos rins na calada, assintomaticamente. O outro órgão que sofre é o cérebro, podendo levar a AVC, que é acidente vascular cerebral, ou hoje em dia se usa mais AVE, que é acidente vascular encefálico, que pode ser de dois tipos, o derrame ou a trombose, que é o hemorrágico e o isquêmico, tá certo? O isquêmico é a trombose e o derrame é o hemorrágico. E o outro órgão que sofre é o coração, podendo levar a coração crescido com o passar do tempo, ele vai ficando mais musculoso, chega a hora que ele dilata e cansa. Então ele fica cansado e crescido e pode levar também, por alteração das artérias que alimentam o coração, a também a doença, chamam de aterosclerose, que é a formação de placa de gordura e, consequentemente, de infarto. Uma outra coisa que a hipertensão também está relacionada é com o quadro de demência vascular. Acho que alguns geriatras devem ter passado por aqui já, ou psiquiatra, ou neurologista, e falado sobre isso. A hipertensão não controlada no decorrer de anos também pode causar problemas no cérebro sem ser o AVC. Pode levar a um quadro de demência, que é aquele quadro que a pessoa começa a esquecer das coisas, não na fase adulta não, isso é já na fase de idoso. Então é uma doença que vai acontecendo aos pouquinhos por lesão nos microvasos do cérebro da gente. Então, assim, o que eu queria frisar bem é que como a pressão arterial é uma coisa fisiológica que acontece naturalmente no nosso organismo, tem que existir, ela também sofre influência de várias coisas. Por exemplo, uma emoção forte vai fazer a pressão arterial subir de qualquer pessoa. Claro que mais ainda, com mais intensidade nas pessoas hipertensas. Uma dor intensa, seja uma dor na barriga, uma dor numa perna, uma dor na cabeça, uma dor, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, uma pessoa que tem uma sinusite, essa pressão pode subir não porque a pessoa é hipertensa, mas sim por causa do desconforto que está causando no nosso organismo.
O diagnóstico de hipertensão arterial é quando a pessoa tem a pressão arterial acima de 14/9, igual ou maior a 14/9, persistentemente ou na maior parte do dia. Entendeu? Então não é uma elevação isolada da pressão arterial que diz que você é hipertenso. E por que essa pressão arterial sobe? É o seguinte, sobe e fica persistentemente elevada, levando à hipertensão arterial. É o seguinte, 95% das pessoas que têm hipertensão arterial têm o que a gente chama de hipertensão primária, ou seja, é que tem um componente genético, hereditário forte. A pessoa tem a tendência a desenvolver a hipertensão por questões familiares. E aí, a depender do estilo de vida que a pessoa adquire, que a pessoa tem, essa hipertensão ela vai surgir no decorrer da vida. Pode ocorrer, geralmente ocorre após os 30 anos de vida, tá? Mas pode ocorrer mais precocemente, de novo, a depender do modo como a pessoa vive. Se a pessoa já tem a tendência, tem irmãos hipertensos, o pai e a mãe são hipertensos, e a pessoa começa a ganhar peso, é sedentário, fuma, consome muita bebida alcoólica, isso aí vai aumentar a chance dele desenvolver a hipertensão e o mais precoce possível, na verdade. Tá? Então a gente tem visto hoje que a hipertensão tem chegado cada vez mais precocemente por causa do estilo de vida muito ruim que a nossa sociedade hoje vive. Tá certo? Tem ouvido com a gente já aqui no nosso telefone 3421-2272. Vamos falar com Rita. Rita, bom dia, qual a sua pergunta? A minha pergunta, eu queria saber se dor de cabeça tem a ver com pressão, que faz 2 dias que eu estou com uma dor de cabeça muito forte, e ela é assim atrás, pegando esses 2 nervos que a gente tem do pescoço, ela não passa, e eu queria saber se tem a ver com pressão. Um abraço, Rita. E doutor Sérgio? É o seguinte, do mesmo modo como eu falei que 95% das hipertensões ela é de origem primária, apenas 5% tem uma causa por fora, no caso aí um tumor numa glândula chamada suprarrenal, um estreitamento na artéria dos rins, uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença reumatológica tipo lúpus, aí desenvolve um problema nos rins, esse problema nos rins vai fazer com que a pressão suba. Então isso é uma hipertensão que chama de secundária. Mas a maioria tem hipertensão primária. E, infelizmente, essa hipertensão ela é, regra geral, assintomática. 99% das vezes a hipertensão ela é assintomática. Por quê? Porque o organismo vai se adaptando a essa pressão mais elevada. As artérias vão se adaptando, vão se modificando. Só que isso no decorrer do tempo vai causar mais lesão ainda naqueles órgãos que eu falei, cérebro, coração e rins. Regra geral, ela é assintomática e aí as pessoas relacionam muito alguns sintomas ao aparecimento da hipertensão. Mas geralmente essa dor, por exemplo, que ela sente na nuca, essa dor ela pode ser por outros motivos. A dor causa um desconforto, a pressão sobe, ela vai dizer, poxa, minha pressão subiu e causou a dor. Mas a maioria das vezes é o contrário. A dor nesses nervos, como ela falou, eu não estou examinando ela, mas o que parece é que é a dor no músculo chamado músculo trapézio, que é um músculo que vem aqui do ombro, ele se dirige em direção à parte posterior, a parte de trás da cabeça e vai em direção à par, descendo. Então, quando esse músculo está sob tensão, ele gera tensão muito grande aqui na dor, desconforto, na nuca. E aí a pessoa pode ou não ter aumento da pressão arterial. Se a pessoa tiver aumento da pressão, ela vai dizer, a pressão alta causa dor na nuca. Mas aí o que é que a gente tem que ver? A gente tem que repetir, verificar essa pressão várias vezes, tanto no momento da dor, como no momento sem a dor, para confirmar se a pessoa tem ou não hipertensão. Então, o diagnóstico de hipertensão, muitas vezes, ele não é feito só numa medida. Muitas vezes não. Na maioria das vezes, tem que ser um diagnóstico com várias verificações da pressão arterial. Muitas vezes também nós temos que colocar um exame, colocar um aparelho chamado MAPA, que é uma sigla, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, para verificar a pressão nas 24 horas. Tem gente que não gosta de fazer esse exame, eu até concordo que é um pouco desconfortável, mas ele é extremamente útil, porque ele mostra a pressão arterial, inclusive durante o sono, que a gente não sabe como está se comportando. Tem pacientes que são estressados demais e acabam, estressados durante o dia, acabam tendo pressões mais elevadas durante o dia, mas chegam à noite, a pressão é até baixa.
Então a gente tem que saber qual é a melhor medicação, saber qual o comportamento dessa pressão arterial para escolher melhor a medicação. E tem outros pacientes que são o contrário, passam o dia normotenso, ou seja, com a pressão normal, e quando chega à noite, por ter ronco, por ter apneia noturna, apneia do sono, essas pessoas podem ter elevação importante da pressão arterial durante o sono, quando é um período que a pressão era para cair entre 10% e 20%. Então, nossa pressão arterial ela é mais alta durante o dia e ela é mais baixa durante o sono. Se a pessoa tem a apneia do sono, esse descenso, essa queda de pressão não ocorre e a pressão pode até ficar mais alta do que durante o dia. Então, quem é que mostra isso para a gente? A MAPA, que é a monitorização da pressão arterial. Então, só para terminar, no caso dela, o que eu aconselho é tomar um analgésico comum, do dipirona, ou Dorflex, ou Dorilax, sem anti-inflamatórios, porque o anti-inflamatório aumenta a pressão arterial. E se a dor não passar, procurar a avaliação de um clínico para saber se tem relação ou não com a hipertensão. A Vera Lúcia pergunta, doutor Sérgio, eu tenho pressão alta, né? Estou com uma dor no braço esquerdo e quando tenho raiva é que essa dor aumenta. Tem alguma relação? Marcos, nem toda dor no braço esquerdo, aliás, a maioria das dores no braço esquerdo não tem a ver nada, absolutamente nada com o coração. O que acontece é que a angina, em algumas pessoas, não em todas, a angina é a dor no peito decorrente de obstrução nas artérias do coração. Então essa dor, ela pode irradiar, é uma dor que vem do tórax, certo? Para o membro superior esquerdo, para o braço esquerdo. Mas uma dor puramente no braço esquerdo, só no braço esquerdo, dificilmente ela vai ser só do coração. Principalmente se não tiver falta de ar, suor frio, palidez, outros sintomas que lembrem também o coração. A gente tem que lembrar que no momento de estresse ocorre uma tensão muito grande na musculatura. De novo, a questão do estresse e da tensão muscular. Essa tensão muscular pode irradiar para o braço. Eu tenho muitos pacientes que têm artrose, que têm hérnia de disco no pescoço, que a dor ela irradia do pescoço até a mão. Então, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, não necessariamente uma dor no braço esquerdo vai ser do coração. Na verdade, na maioria das vezes, não tem nem relação nenhuma com o coração. Agora, se é uma dor que irradia do tórax para o braço esquerdo, aí merece cuidado sim. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Neto. Eu queria que você fizesse essa pergunta ao médico. Que exame, para que é feito esse exame ecodoppler sanciofágico? Nomes difíceis, e aí? Eu entendi já. É um ecocardiograma transesofágico. O coração, ele pode ser avaliado por meio de um ultrassom. A gente chama esse exame de ecocardiograma. Então, é um ultrassom normal, como se faz de barriga, certo? Só que ele é feito por um cardiologista. Então, esse ecocardiograma tanto pode ser, ele chama de transtorácico, ou seja, por cima do tórax, que é aquele que a pessoa faz com a aparelho de ultrassom e vê na televisãozinha lá no computador, deitado numa cama, sem precisar entrar no nosso corpo, só por cima do tórax mesmo, esse é transtorácico. E tem o transesofágico. O transesofágico é como se fosse uma endoscopia. Você põe uma sonda que vai até o meio do esôfago, ou seja, no meio do tórax, e vai avaliar melhor o coração. Por quê? Porque você isola, você tira os ossos da frente, os ossos das costelas, você tira os músculos, você tira gordura, tira a mama no caso da mulher. Então é muito mais fácil avaliar o coração por meio do ecotransesofágico. Principalmente quando a gente quer tirar alguma dúvida em relação a um sopro no coração por causa de uma válvula doente ou por causa de um defeito que a pessoa nasceu com ele. Por exemplo, uma comunicação entre os átrios, uma comunicação interventricular. Então, quando a gente quer mais detalhes do coração, ou então a pessoa que é muito obesa, às vezes é melhor fazer o ecotransesofágico. O ruim é que tem que ter pelo menos uma sedaçãozinha leve para a pessoa poder suportar aquela sonda passando na garganta, né? É como se fosse uma endoscopia, na verdade. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, vamos ouvir. Bom dia, sou Francinildo. Eu tenho um problema no labirintite e sinto, às vezes, muita dor de cabeça. É o problema do labirintite ou o labirintite mexe com a pressão. E às vezes, quando eu estou com dor de cabeça, a pressão sobe. Eu tenho um problema no labirintite, eu não tomo remédio direto, mas eu sinto que eu fico meio alterado. É da pressão ou do labirintite? E aí, doutor Sérgio? Olha, do mesmo jeito que a dor de cabeça é um sintoma.
A tontura é um sintoma, ok? Então, esses sintomas, eles podem ou não estar associados com a elevação da pressão arterial e podem ou não estar relacionados à hipertensão arterial. Veja que são coisas diferentes. A elevação da pressão arterial, ela pode ocorrer quando a gente está com qualquer desconforto. E uma dor de cabeça, ela leva a um desconforto na gente. Então, é natural que a pressão suba. Não quer dizer que a elevação da pressão arterial causou a dor de cabeça ou causou a tontura. Aí, o que acontece? Tem várias doenças que podem levar à tontura. Entre elas, a labirintite, como o senhor está dizendo, e isso tem realmente. Se o senhor tem labirintite, o normal é que essa pressão arterial, o comum é que essa pressão arterial suba durante o evento. Como é que a gente sabe se isso é hipertenso ou não? É verificar a pressão nos momentos sem a tontura. Porque lembra o que eu falei, a hipertensão arterial é uma doença onde a pressão arterial do paciente está igual ou superior a 14/9 na maior parte do tempo do dia, numa pessoa que está em repouso, sem fazer exercício físico, pelo menos a 30 minutos, sem ter fumado, sem ter tomado café e sem estar com vontade de fazer xixi, porque são essas coisas. Todas as coisas fazem com que a pressão suba. Então, a gente tem que verificar, para chegar ao diagnóstico de hipertensão, a gente tem que verificar a pressão em situações ideais e calmas para o paciente. Porque qualquer coisa que cause desconforto vai fazer a pressão subir e, o pior, leva ao que a gente chama de pseudo-crise hipertensiva, que é a falsa crise hipertensiva. Então, o que é que eu aconselho para o senhor? Primeira coisa, a avaliação de um otorrino. Por quê? Porque a labirintite é uma doença específica que deve ser tratada pelo otorrino, investigada e tratada pelo otorrino. Se tiver relação com a hipertensão arterial, aí tratamos juntos, o otorrino juntamente com o cardiologista, tá certo? Mas não dá para afirmar que a sua hipertensão, que a sua labirintite tem relação com hipertensão. Mas lembrando que toda a vida que a gente está sob desconforto, é natural que a pressão arterial da gente suba. E não só desconforto, até as emoções boas mesmo. Se você, na hora de uma relação sexual, por exemplo, a pressão de todo mundo sobe. Todo mundo sobe a pressão arterial. E será que é preciso verificar a pressão durante a relação sexual? Não, absolutamente. Quando a gente sobe uma escada, a pressão arterial da gente sobe. É preciso toda vez que subir uma escada, verificar a pressão arterial? Não. O que a gente tem que verificar a pressão arterial, principalmente se a pessoa tem fatores de risco, que é a história da família, se ganhou peso, se está assim, e acima dos 30 anos, mais repetidamente. Se ganhou peso, se fuma, se bebe, porque são fatores que levam à hipertensão, à doença. Tem que verificar a pressão de modo corriqueiro. Ela começou a dar alta várias vezes, tem que procurar o especialista para tratar. Lembrando que a hipertensão arterial, ela causa problema nesses órgãos no decorrer de anos. Então, o problema é que tem gente que negligencia esse controle da pressão arterial durante anos. E aí sim é que causa um mal pior. Mas uma elevação da pressão arterial numa situação específica, eu digo muito isso, eu falo muito, até me preocupa. Às vezes a pessoa está num velório, aí alguém tem a ideia de verificar a pressão dos presentes. Isso não existe, porque aquela emoção negativa, aquela saudade da pessoa que faleceu, a lembrança, é natural que a pressão da gente suba. Aí muitas vezes a pessoa está lá sem sintoma nenhum do ponto de vista cardíaco, aí a pessoa é tirada do velório, levada para o ponto-de-socorro porque a pressão subiu. Quando na verdade isso é um mecanismo fisiológico. A gente só deve essa preocupação maior com essa pressão arterial se eu tiver sintomas naquele momento ali que você estou com falta de ar, estou com dor no peito, aí justifica você verificar a pressão num momento desse. Mas não sendo nisso, não tem necessidade de verificar a pressão em situações de estresse intenso. Entendeu? Ok, tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Oi, bom dia. Gostaria de saber com o doutor Sérgio, que eu tenho uma pressão baixa, 10/6, e quando eu como sal, eu sinto ânsia de vômito. Por que isso? Por que isso? Olha, primeira coisa, se a senhora tem sua pressão de 10/6 persistentemente, isso não é problema. O problema é se a senhora fosse uma pessoa hipertensa, tomasse medicação para pressão arterial e a gente trouxesse sua pressão para 10/6, porque ela fica relativamente baixa. Mas eu tenho pacientes, tem familiares, muitos com 9/6, 10/6, que vivem muito bem, obrigado com essa pressão arterial. Porque seus órgãos, suas artérias estão todos adaptados a esse valor de pressão arterial, entende?
Então não tem por que se preocupar, não tem por que comer sal. O sal, muitas vezes, é mal tolerado por questões gástricas mesmo e intestinais. Não quer dizer que tenha a ver com a pressão arterial. Então, nem todo sintoma que a gente tem é da pressão arterial. Porque, de novo, tanto a pressão arterial como o número de batimentos cardíacos se altera no decorrer do dia. Quando a gente almoça, depois do almoço, é natural que a pressão caia um pouco. É fisiológico isso. Durante a tarde, ela volta a subir um pouquinho. Quando chega à noite, ela começa a cair, porque a gente vai dormir. Dormiu, a pressão cai 10 a 20%. A gente acordou, a pressão volta a subir de novo. Então, ela é um ciclo, na verdade. Entendeu? Não é uma pressão. Quem diz assim, minha pressão é 12 o tempo inteiro. Não é. Não é porque ninguém fica com a pressão só o tempo inteiro, todos os dias. A gente tem oscilação da pressão arterial no decorrer do dia. O que não pode é ela ficar persistentemente elevada. E 10 por 6 para a senhora, se a senhora não tem nenhum problema, não tem por que se preocupar com isso, não. De jeito nenhum. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, Marcos Danta. Bom dia para o Dr. Sérgio. Marcos, eu tenho uma pergunta para o Dr. Sérgio. Esse ano já eu tenho problema de obesidade, estou acima do peso. E vinha sentindo umas dor de cabeça, muita dor de cabeça frequentemente, aí procurei aqui o posto da minha cidade, aí fui tirar minha pressão estava sempre alterada, sempre deu alterada no primeiro dia, aí fiquei fazendo aquele controle todo dia, eu ia, tirava e sempre alterada, aí fui para o médico, aí ele achou melhor que eu tomasse remédio para pressão. Aí eu pergunto ao doutor Sérgio, eu tomo losartana de 25 miligramas e tomo outro losartana de 50 e esse outro de 25 miligramas. Quando a gente começa a tomar uma medicação para pressão, quer dizer que a gente tem que tomar pro resto da vida, ou a gente pode ser invertido, a gente pode parar de tomar. Eu queria saber dele. E aí, doutor Sérgio? Boa pergunta. Eu vou responder essa pergunta de dois jeitos. A primeira coisa é o seguinte, eu fui diagnosticado com hipertensão, certo? Aí depende também dos valores dessa pressão arterial. Uma coisa é uma pessoa com 15/9 de pressão, outra coisa é uma pessoa com 20/12 de pressão arterial. Então a conduta é diferente. Com 20/12, eu tenho que ser mais agressivo desde o início. Com 15/9, que é uma hipertensão que a gente chama de hipertensão leve, o estágio 1, a gente consegue tentar mudar essa pressão arterial com mudanças no estilo de vida. Se eu tenho 15/9 de pressão e eu sou sedentário, eu como sal, eu como muito sal, né? Eu sou desregrado na dieta, como muita caloria, como muita massa, muito açúcar, muito doce. Eu fumo, eu bebo. Se a pessoa chegar e começar a praticar um exercício físico regular, se a pessoa reduzir bem o consumo de sódio, o consumo de sal, reduzir o consumo de calorias, como consequência vai perder peso, reduzir o consumo de álcool para 2 a 3 doses de uísque, ou 2 a 3 taças de vinho, 2 a 3 latinhas de cerveja, que é o máximo que a gente considera como um beber com moderação, abandonar o hábito de fumar. Qual é a tendência? Todas essas coisas vão ajudar na redução da pressão arterial. Dependendo do paciente, eu posso esperar entre 30 e 60 dias para começar a medicação. Se, mesmo com essas medidas aqui, eu não conseguir baixar a pressão arterial para níveis normais, ou seja, até 13/8,5, então compensa usar a medicação para pressão arterial. Tem pacientes que nós começamos a usar os medicamentos, esses pacientes respondem muito bem à medicação e à mudança de hábito de vida. A gente vai reduzindo lentamente os medicamentos e tem pacientes, uma parcela pequena, infelizmente, mas existe essa parcela, que pode se livrar das medicações, pelo menos temporariamente. Essas pessoas, elas continuam tendo diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Só que a gente diz que é uma pessoa que tem hipertensão arterial sistêmica, controlada com mudanças no estilo de vida. Existem pessoas que precisam da mudança de estilo de vida e de medicamentos, que controlam só com isso, entendeu? Mas existe sim, a pessoa mudando tudo o jeito de viver, tem gente que consegue normalizar a pressão arterial, mas o diagnóstico fica, hipertensão arterial sistêmica
controlada com mudança. Por que isso é importante? Porque na hora que você relaxar com o estilo de vida, a pressão vai voltar a subir novamente. Aí só mais uma coisa, Marcos, para completar, porque ela falou em medicamento, eu queria falar isso. É o seguinte, as medicações para pressão arterial, existem várias hoje em dia, medicamentos excelentes, cada vez melhores, que você pode tomar uma vez ao dia só, porque quanto menos dose, maior é a aderência ao tratamento. Não é fácil realmente aderir ao tratamento de hipertensão, não é fácil. Eu sou hipertenso há 13 anos já, desde os 13 ou 14 anos. E eu não relaxo meu remédio de pressão. Eu posso ir para onde eu for, para congresso, para viagem, eu vou com minha sacolinha de medicamentos para eu tomar meu remédio de pressão. Eu não relaxo de jeito nenhum. Minha pressão não sobe mais de jeito nenhum. Só subir na fase que está lá, na fase de investigação no começo. Mas por quê? Porque eu sou muito rigoroso com o meu medicamento. Muito. E o que é que aconteceu? Eu hoje tomo a metade das doses que eu tomava há 12 anos. A tendência era ser o contrário. Eu estou envelhecendo, a tendência era que a pressão subisse. Mas não. Eu mudei o jeito de viver e aí acabou que a dose hoje da medicação é menor, é a metade. Mas eu não tenho impotência, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho nada com a medicação. Então a medicação ela é escolhida, cada paciente tem a sua medicação para hipertensão, como também para ansiedade. Não existe uma receita de bolo que a medicação que deu certo em X vai dar certo em Y, não. E outra coisa, se aparecer algum efeito colateral, não é um efeito colateral para a vida toda, não. Não é um efeito ruim que vai persistir, não. É só a gente trocar a medicação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Tem uma medicação chamada Amlodipino. A medicação é excelente para hipertensão arterial, só que ela pode causar inchaço nos pés em algumas pessoas. A gente não sabe em quem vai causar. A gente começa, se causar, tira a medicação, o edema vai desaparecer, o inchaço vai desaparecer. Captopril, enalapril, ramipril pode causar tosse seca. Pode, mas é num percentual pequeno. Deu tosse seca, a gente troca pela losartana, pela candesartana, então a gente tem opções terapêuticas muito grandes. Aquele negócio que medicação da pressão gerava impotência sexual, que era uma coisa que causava muito medo também nos pacientes, isso aí tem alguns medicamentos sim, mas hoje são cada vez menos usados. A gente não usa essa medicação de rotina. Então a maior parte dos medicamentos antihipertensivos, eles não causam não causam problema nenhum. E outro mito importantíssimo, que eu cresci ouvindo isso, porque eu tinha a mãe de um grande amigo meu, que precisou fazer hemodiálise, e minha mãe me dizia muito que ela tinha adquirido problema nos rins por causa dos medicamentos da pressão. Isso não é verdade, é exatamente o contrário. O mau controle da pressão arterial foi que levou ela a fazer hemodiálise, e não o medicamento da pressão arterial. Então, medicamento de pressão arterial é uma coisa para fazer bem, não é para coisa para fazer mal, não. Mas, de novo, a gente está entrando com uma droga que ela tem uma resposta individualizada. Então, é importante ter uma relação boa com o seu médico. Ouvinte pergunta aqui, ficar ansioso na hora de verificar a pressão, pode aumentar a pressão? Muito. Marcos, hoje, de longe, a principal causa de elevação da pressão arterial não é o consumo excessivo de sal, não, por incrível que pareça. É o nível de estresse das pessoas. Inclusive, esse exame de mapa que eu falei inicialmente, ele foi criado porque tinham pessoas que chegavam no consultório e tem a hipertensão do avental branco, que a gente chama, ou do jaleco branco, que é uma hipertensão que acontece quando o paciente se depara com um profissional da área de saúde verificando a pressão arterial dele. Aí, essas pessoas, quando eram medicadas, a pressão chegava no consultório, sei lá, 16/9, aí o médico passava medicamento. Quando chegava em casa, começava a fazer queda de pressão. E aí, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí se percebeu que tem esse comportamento em 1/3 das pessoas. E tem mais. À medida que a gente vai envelhecendo, essa coisa acontece com mais frequência. Então é por isso que a verificação tem que ser várias medidas. É por isso que você tem que ter um médico de sua confiança para fazer um acompanhamento. Porque não é a pressão arterial, como eu falei no começo aqui, ela muda mesmo no decorrer do dia e no decorrer dos dias também. Então cada situação é uma situação diferente. Pressão 10/8, aumentou para 16/10 nos últimos dias, dores de cabeça constante, já é um alerta e pode levar a um AVC? Pode, 16/10 é uma pressão considerável, então tem que procurar um cardiologista ou um clínico para começar pelo menos a ver essa medicação que está acontecendo. Outra coisa, saiu de 10/8 para 16/10, exatamente, tem algo errado aí. Dores de cabeça constante. Isso, de saber se o problema é a dor de cabeça. Eu vou dar um exemplo muito comum aqui, Marcos. Eu tive um paciente que não era hipertenso, nunca teve hipertensão. Aí, infelizmente, ele desenvolveu um tumor na cabeça. Por causa do tumor, ele começou a ter dor de cabeça muito forte. A pressão começou a subir. Então, veio para mim como se o problema fosse da pressão arterial. Infelizmente, o problema dele era o tumor.
Então, a mesma coisa quando você tem uma dor de cabeça por um problema visual, por exemplo. Você está com os óculos lá vencidos e está lá esforçando para poder enxergar. Isso causa tensão na musculatura e pode dar dor de cabeça. Dor de cabeça, a pressão pode subir. A gente tem que resolver, não é passar remédio para pressão, é trocar os óculos. Entendeu? Então, a gente tem que ver qual é a causa dessa elevação da pressão arterial para trabalhar em cima da causa. Não pode ficar assim. Não pode ficar assim, exatamente. Tem que descobrir qual é a causa da dor de cabeça, quem é que veio primeiro, se foi a dor de cabeça, se foi o aumento da pressão E esse arterial. aumento da pressão também isso, exagerado, porque 10 né? para 8, 10 por 8 para 16 por 10 é uma diferença muito grande. Nem é isso aqui, não é hipertenso, isso aqui já é hipertensão já. Então alguma coisa ocorreu nesse meio aí que causou essa elevação da pressão arterial. Tem ouvido com a gente no telefone, bom dia. Bom dia. Fala com quem? Com Santana. Santana, desculpa a demora, acabei lhe dando um chá de cadeira grande no telefone, né? Não, tudo bem. Qual a sua pergunta, Santana? A minha pergunta é se o doutor Sérgio aconselha o idoso, depois de 60 anos, tomar vermectina como prevenção, o idoso sendo hipertenso e diabético. Obrigado, Santana. Doutor, deixa eu aqui dizer, antes de você responder a pergunta aqui da Santana, essa pergunta dela acho que resume talvez 50% das perguntas que tem aqui no WhatsApp, né? Sobre a ivermectina. Então vamos encerrar o nosso quadro falando sobre isso. E aí? Certo. Santana, é o seguinte, essa é uma pergunta de difícil resposta. A medicina, ela dá ao médico o direito, tá certo, de escolher as terapias que ele acha mais viável, baseado em ciência e baseado na experiência pessoal. Essa baseada em ciência, que a gente chama, é baseada em evidência. Então, eu vou explicar aqui mais ou menos o que é que eu acho. Não estou dizendo que eu estou certo ou eu estou errado, estou dizendo que é a minha opinião, tá certo? E o que eu estou orientando aos meus pacientes. Vamos raciocinar aqui uma coisa. Se o paciente tem, por exemplo, ele entra em contato com o vírus, com o Covid, a gente sabe que 80% das pessoas que entram em contato com o vírus, ela pode desenvolver os anticorpos lá, o IgM inicialmente, depois IgG, que é de fase crônica, que causa proteção. Então o paciente vai desenvolver o IgG, só que ele não sabe que ele teve contato com o Covid. Para que essas pessoas vão usar a ivermectina para usar a doença, se ele já tem anticorpos para isso? Então a primeira questão é, se houvesse testagem em massa, eu fiz o meu teste, deu Covid negativo, eu até poderia pensar em usar a ivermectina. Mas eu não sei nem se eu já fui contaminado pelo vírus, se eu já estou com as defesas prontas para atacar o vírus já. Então eu vou usar uma droga que eu não sei nem se estou precisando ou não. Essa é uma coisa. A segunda coisa é usar medicação em larga escala é complicado demais. Primeiro que você não vai, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um desabastecimento, como já ocorreu, da ivermectina, e as pessoas que estão precisando realmente da ivermectina não vão ter acesso. O que é que eu estou orientando nos meus pacientes? É que os pacientes que desenvolvem sintomas gripais, mesmo que essa gripe não seja de Covid, pelo menos a gente está diante de uma doença, e aí compensaria usar, na minha cabeça, usar a ivermectina. Essa é a minha opinião. Então, no segundo dia do quadro gripal, eu começo, se o paciente me procurar, eu começo a ivermectina. Para evitar, profilaticamente mesmo, para evitar a doença, eu só aconselho mesmo para pacientes, para pessoas que são profissionais de saúde, que têm contato maior com o vírus, profissionais da área de segurança, tá certo? E bombeiros. Essa é a minha opinião. Porque imagine você chegar e prescrever para todo mundo acima de 60 anos essa ivermectina. Aí a gente não, ela é segura? Mas a gente nunca testou essa medicação em larga escala desse jeito não. Tem pacientes que têm insuficiência hepática, que é o vulgarmente chamado de cirrose. Tem pacientes que podem ter uma hepatite, sei lá, por obesidade, por álcool mesmo. E aí você junta com uma droga dessa que ela era para não dar problema, pode cursar com problema. Então, a gente não tem, a doença do Covid é uma doença muito nova, tem 5 a 6 meses. A gente persistentemente tem aprendido, desde o começo, com essa doença. A gente tem aprendido, porque sempre foi assim. Você tem uma ideia, na década de 60, se achava que ácido úrico era um fator que entupia as artérias. E, na verdade, não era o colesterol ruim. Então, a ciência ela precisa de tempo, de calma,
para a gente ver o que realmente é causa e o que é efeito numa doença. Então, por isso, eu sinceramente adquiro muita cautela em relação aos meus pacientes, mas essa é minha opinião, tá certo? Eu respeito demais quem tem uma opinião contrária e que acha que deve usar a ivermectina para todo mundo. Sinceramente, eu respeito, mas a minha posição é essa. Essa foi a orientação para meus pais, essa foi a orientação para o meu sogro. Se tiver sintomas gripais, precocemente a gente começa a ivermectina, se for o caso hidroxicloroquina, se for o caso azitromicina, mas se tiver sintomas. A ação dela principal foi in vitro, foi no laboratório. A gente não tem estudos ainda assim robustos, grandes, com muita gente para evitar, para tratar, para usá-lo para evitar a doença. Então, por isso que eu tenho cautela. Se você pegar hoje o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, ela já preconiza para maiores que 60 anos de idade os pacientes usarem ivermectina. Mas, de novo, tem que ter muita responsabilidade. O paciente tem que ser visto, conversado, examinado para poder prescrever a medicação. Não é assim. Cada caso é um caso, gente. Não pode chegar à torta direita de colocar para todo mundo um medicamento. Tem que ter calma também. E quem não tem sintomas não deve tomar. Na minha cabeça, a minha opinião é que sem sintomas não deve tomar. E outra coisa, sempre com o médico do lado. Porque a própria doença, ela se desenvolve em fases. Cada fase, uma medicação é importante. Não adianta tomar ivermectina na fase 3 do Covid. Não adianta mais. Tem que ser na fase inicial, quando o vírus está se replicando, porque a ação do medicamento é para inibir a divisão do vírus, que ele se divide e infecta as células. Então, se você usar na fase 3, que é uma fase puramente inflamatória e de trombose nos vasos, não vai ter benefício nenhum. Ok, Dr. Sérgio Bezerra, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. A Clínica São José, ela fica ali pertinho do primeiro beck, né? Telefone de contato 99431-0681, 99422-3138. Dr. Sérgio, obrigado pela sua participação. Muito obrigado também, agradeço demais o espaço. Desejo tudo de bom para vocês.